Olá pessoal, bem-vindo ao meu curso de Introdução à Geofísica de Prospecção. Essa aqui é a parte 4, né, que é a aplicação da geofísica em exploração e produção. Aqui nessa figura aqui eu estou listando aqui todas as etapas, certo, da exploração e da produção de um campo de petróleo, né. Vamos começar aqui pelo reconhecimento, né. Na fase do reconhecimento, você vai lá numa bacia sedimentar, é um lugar que você não tem muita informação geológica, né? E que você precisa adquirir informações so- sobre a geologia desse local. Então aí a geofísica entra forte aí nessa etapa, né? Principalmente com os métodos potenciais, né? Ou seja, a gravimetria e a magnetometria, a sísmica 2D, certo? E os perfilagens geofísica de poços, né? E em auxílio ao estudo geológico em escala regional, para você reconhecer a geologia daquela bacia, para você começar a sacar ali o sistema petrolífero, identificar potenciais rochas geradoras, por aí vai. Tá? Depois vem a etapa de definição de prospecto, né? Ou seja, depois que você já começa a conhecer melhor aquela região ali, você já sabe quais são os locais, né, que têm maiores potenciais de ocorrência de hidrocarbonetos. Então, você quer detalhar, fazer um estudo mais detalhado desses locais selecionados. Então, aí a sísmica 3D entra também como uma ferramenta muito importante, né, para te dar uma visão bem completa, né, e bem clara, né, da subsuperfície. Tá? Então é nessa etapa de definição de prospecto, né, que você vai ver aí as trapas de hidrocarboneto, já vai definir os locais que você vai furar, né, já vai estar com o seu prospecto muito bem definido, certo? Já vai fazer as primeiras descobertas, né, e depois você vai precisar é, obter detalhes, né, daquilo que você descobriu, né, que porventura você tenha descoberto, né? Então é a parte de delineamento de suas reservas, né? Então a geofísica nessa etapa também é muito importante na parte de caracterização de reservatórios, né? A sísmica entra muito forte também nessa parte aí, a integração de dados de sísmica com poços, né? Dados de perfilagem geofísica de poços, né? Permite você obter detalhes, né, sobre os seus reservatórios, certo? Você vê até onde ele vai, qual é a espessura desse reservatório, caracterizar as heterogeneidades que tem ali dentro, certo? E contribui muito para você ter um modelo geológico desse reservatório. Depois vem a etapa do desenvolvimento, né? Você já prospectou, já descobriu, chegou à conclusão que vale a pena você botar aquele reservatório ali para produzir óleo, né? Então aqui também a sísmica também é importante, né? Que você vai precisar projetar, certo, uma rede de poços, certo, que vai para otimizar ali a produção daquele reservatório, né? Então você vai precisar locar os seus poços produtores, seus poços injetores, né? E a sísmica 3D também é, tem um papel muito importante, né, para guiar o posicionamento desses poços, né? Finalmente, aí vem a produção, né? Você pode até pensar, o que é que a geofísica vai fazer nessa etapa? Não, ela ainda continua, certo? Ou seja, a sísmica 4D é uma ferramenta que permite você monitorar o seu reservatório, ou seja, né, ela te dá uma imagem do que está acontecendo no seu reservatório ao longo da vida produtiva dele, né? Permite somente você mapear, certo? Como é que tá, os fluidos estão se movimentando ali dentro no seu reservatório, que hoje em dia é algo muito importante, muito usado, de extrema importância para as empresas de petróleo. Então veja só aqui, a geofísica está ao longo de todo esse processo aqui, né? Antigamente, aí até a década de 70, né, a geofísica era meramente uma ferramenta exploratória, então ela praticamente só entrava nessas duas primeiras partes aqui, né? Depois o pessoal esquecia daquilo, tá?
E o geofísico, o geólogo não tinha mais nada, não tinha muita coisa a contribuir, né, nessas outras etapas. Mas hoje em dia, né, você está vendo que isso mudou muito, né? Certo? Com o avanço da tecnologia, o avanço da sísmica, certo? Dos algoritmos de inversão, né, que permite você obter parâmetros quantitativos, né, sobre as rochas de subsuperfície. Ok? Então vamos ver aqui a magnetometria, né? Então, como é que a magnetometria pode contribuir? Certo? Então, naquela fase inicial, né, você quer conhecer o arcabouço da sua bacia sedimentar. Certo? Se você vê aqui um valor de susceptibilidades magnéticas de algumas rochas, né, você vê aqui que as rochas sedimentares ela tem uma susceptibilidade muito baixa, né? Aqui folhelho, aqui arenito, calcário, né? Muito baixa, que as outras rochas metamórficas ela tem uma susceptibilidade maior e as rochas ígneas, né? Ela tem uma susceptibilidade muito maior do que as rochas sedimentares, né? Então, a magnometria ela não responde bem aos sedimentos, né? Rochas sedimentares aqui. Agora, no entanto, ela tem um papel muito importante para você entender a sua bacia sedimentar, né? Ela era uma ferramenta muito importante para auxiliar estudos geológicos. Então, o geólogo, certo? Que também é importante, né? Ele vai fazer estudo de superfície, né? Ver estudar as rochas que estão em subsuperfície, em superfície, certo? Para estudar aquela bacia ali. Agora, certas coisas é difícil para o geólogo fazer. Então, por exemplo, se ele que ele quer saber exatamente onde é que termina a parte de cristalino e começa aqui a parte de sedimento, né? A parte de bacia sedimentar, né? Nem sempre é fácil no campo você observar isso, né? Porque tá tudo coberto aqui de sedimento, né? E muitas vezes aqui parte da bacia sedimentar ela corre aqui no mar, né? Certo? Como é que um geólogo vai fazer geologia de superfície aqui para identificar as rochas, para saber, né, tá, né? Só se você colocar ele no escafandro e mergulhar aqui, né, no mar aqui, certo? Para ele fazer. Mesmo assim vai ser difícil, porque lá no fundo do mar vai estar tudo coberto de lama, né, de areia e vai ser difícil, né? Já a magnetometria, ela responde muito bem aqui, ó, a essa mudança aqui de geologia aqui, certo? De rocha ígnea para sedimento aqui, isso dá uma anomalia aqui no seu sinal magnetométrico, certo? Ela responde aqui a topografia aqui de fundo, né? Dessa bacia aqui, ela responde aqui às falhas, tá? Pode responder a isso. Se tiver aqui, por exemplo, extravasamento de rocha magmática, né? Formando as famosas soleiras, né? De rochas ígneas dentro dos sedimentos. Aqui a magnetometria pode via mapear essas coisas aqui, ajudar a mapear, certo? Essas feições aí. Ok? Então aqui tem um exemplo aqui, certo? A aplicação da magnetometria, né? A grande vantagem desse método é que ele pode ser embarcado dentro de um avião, certo? E cobrir grandes áreas, né? Em um intervalo relativamente curto de tempo e com um custo baixo, tá? E aqui você vê um mapa magnético, né? Tá? Onde foram mapeados aqui alguns lineamentos, né, que podem ter a ver justamente aqui com essas falhas aqui, né, essas fraturas nas suas rochas aqui, né, que essas fraturas aqui acabam causando anomalias magnéticas, né, conforme ilustrado aqui nessa figura, certo? Isso é uma coisa muito importante, né, para você estudar esse sistema de fraturas, né? Dentro do sistema petrolífero, né, as falhas, as fraturas na rocha são os caminhos de migração que o petróleo tem, né, para sair da rocha geradora e chegar lá na trapa, né. Isso é algo muito importante, né, de ser estudado, né. A gravimetria também é um método, certo, muito usado nessa etapa inicial, né, certo. Veja só, a própria presença de uma bacia sedimentar, né, preenchida aqui com rocha sedimentar, que ela tem a densidade dela é menor do que a rocha ígnea, né? Então isso já tende a causar aqui um baixo gravimétrico local aqui, né? Tá? E a gravimetria aqui vai permitir você aqui
saber onde é que o seu sedimento aqui ele está mais profundo, né? Onde é que a sua bacia aqui tá mais rasa, ou seja, onde você tem menos a espessura menor de sedimento, né? Tá? Se você tiver aqui ocorrências aqui de grandes camadas de sal, por exemplo, né, lá na bacia de Santos, né, você tem camadas de sal, né, que costumam ter mais de 1 quilômetro de espessura, né? A sal é uma rocha sedimentar que tem baixa densidade, né? Por isso que ela forma essas estruturas aqui que vão tendendo a subir aqui, né? Certo? E vai deformando as outras camadas de rochas e vai encontrando aí pela frente, né? Em um movimento que vai demorando milhões e milhões de anos para acontecer. Então ela forma essas estruturas aqui, né? Então devido a ela ter essa densidade baixa aqui, ela pode causar aqui um baixo gravimétrico aqui, né? Inclusive você pode usar a gravimetria para mapear essas estruturas, essas grandes camadas de sal aqui. Isso é feito, tá? Então, só para dar um exemplo aqui, um exemplo até bastante interessante aqui que eu peguei, né? Certo? Da aplicação da gravimetria. Gravimetria, né? Então, esse aqui é um exemplo lá, certo? De um trabalho exploratório que foi feito lá no México, né? Lá na península de Yucatán. Tá? O pessoal estava interessado em saber a potencialidade daquela região ali ter petróleo, né? Então, a primeira coisa que eles falaram, tem sedimento aqui, tem bacia sedimentar aqui, vamos fazer então a gravimetria, certo? Então, quando eles fizeram a gravimetria e foram estudar o mapa, né, o que surgiu aqui depois do processamento, né, do dado gravimétrico, né, foi uma estrutura de uma bacia sedimentar aqui com uma forma bastante diferente, né? Conforme é mostrado aqui, né? Então, isso aqui é o arcabouço da bacia, tá? Então, ou seja, onde você está vendo aqui em tonalidade de azul é onde a bacia sedimentar está mais profunda, certo? Onde ele está mais verdinho aqui, amarelinho, a bacia sedimentar já está menos profunda, né? Está claro que você não enxerga isso, né? Isso aqui é obtido da gravimetria. Quando você vai lá no campo, né? Isso aqui tudo já foi preenchido com sedimento, né? É uma estrutura muito antiga, né? Então que você vê isso aqui, certo? Tem cidade aqui em cima, tem florestas, tem tudo, né? Então que você vê isso aqui. A única coisa que você consegue identificar aqui, dessa estrutura aqui, né? Essa estrutura circular aqui, lineamentozinho aqui, né? Que foi obtido aí de um dado de satélite, né? De relevo sombreado, né? Obtido a partir do processamento de dados de satélite, né? Tá aqui, tá? E o pessoal estudando isso aqui chegou à conclusão que isso aqui nada mais, nada menos do que uma estrutura de impacto, certo? Ou seja, né, ela não é uma bacia sedimentar causada por movimento tectônico, né? Ela foi causada por um impacto de um corpo celeste, tá? Mais ou menos uns 10 quilômetros de diâmetro, né? Conforme está ilustrado aqui, tá? Nessa animação aqui, né? Chegou, se chocou com a Terra, certo? Gerou um evento cataclísmico, né? E fez essa cratera aqui de aproximadamente 180 quilômetros de diâmetro, né? É conhecido como cratera de Chicxulub, né? A gente só sabe que ela existe por causa da geofísica, né? E na superfície você praticamente não vê nada, tá? Então ela é uma estrutura localizada na península de Yucatán e ela foi inferida, na verdade, devido ao levantamento geofísico, né, para prospecção de petróleo, né? A partir de rochas aqui que o pessoal encontrou, né, rochas, alguns tipos de rochas que são formadas justamente durante esse impacto aqui, né, alguns tipos de quartzitos de impacto, né, certo? Os geocientistas foram capazes de datar, então, quando houve, estimar, né, quando houve esse evento aí, eles chegaram à conclusão que isso aqui foi há 65 milhões de anos atrás, então, mais ou menos, né? Que aconteceu esse evento cataclísmico, né? Devido a essa idade aí, coincidir muito bem
né, com o final da era dos dinossauros, né? Certo? Tem muitos estudiosos que acham que esse aí foi justamente o evento cataclísmico, né? Certo? Que causou a extinção em massa aí dos dinossauros, certo? Então você vê aqui, ó, certo? Que o que você está vendo aqui, esse fundo aqui, ó, da sua bacia, corresponde justamente, certo? A esse tipo de estrutura que é formado aí, certo? Pelo impacto do corpo celeste na superfície da Terra, né? Certo? Tá? Ok? Então esse aí é o papel da gravimetria e da magnetometria, certo? É basicamente o estudo das principais feições das suas bacias sedimentares, né? Mapeamento das grandes estruturas, para a geologia, entendimento da geologia regional, tá? Que é muito importante, principalmente nessa etapa inicial da exploração. Agora, para você enxergar realmente os sedimentos, né, a sísmica realmente é inigualável, né? Então, ou seja, então, mapeamento ali das interfaces entre as camadas, né, em uma seção sísmica, né, conforme a gente já viu aí, é o que permite você ter uma visão clara realmente ali da sequência de sedimentos, né? Certo? Que estão preenchendo aí a sua bacia, né? Então aqui eu coloquei aqui uma seção sísmica, uma bela seção sísmica que eu peguei aí da brochura de uma empresa que vende dados sísmicos, né? Para mostrar a vocês aqui, certo? O grau de detalhamento, né? Que esse método é capaz de fornecer, né? Então essa aqui é uma seção sísmica, certo? No caso aqui foi uma sísmica feita no mar, né? Certo? Então essa parte aqui é água, que a gente está vendo aqui o fundo, né? Então veja só aqui, ó, a quantidade de informação que tem aqui, né, acerca da estratificação das rochas, né, a sequência de várias camadas aqui, várias falhas geológicas aqui mapeadas, tanto as maiores aqui, né, como pequenas fraturas aqui, dá para ver também que isso aqui tá fraturado, certo? Você está vendo aqui, ó, camadas de rochas dobradas, né? Isso aqui está dobrada. O que causou isso aqui? São esforços tectônicos, né? Isso aqui é uma zona compressional, né? Que acaba, tanta pressão aí que acaba dobrando, né, as suas rochas, né? Então até aqui eu coloquei até uma foto de um afloramento, né, de rochas dobradas, né? Para vocês verem aqui ao que corresponde isso aqui realmente. Certo? São esses pacotes aqui de rochas dobradas devido a esforços tectônicos, né? Já aqui é o contrário, aqui são zonas extensionais, né? Devido a essas falhas aqui você consegue saber que isso aqui é uma zona extensional. Aqui já tem alguns horizontes sísmicos já mapeados, né? Aqui é o topo do Cretáceo, aqui é o Cretáceo médio, aqui é o topo do Jurássico, né? Certo? Já foram já um trabalho preliminar aí de interpretação que já foi feito aí nesses dados, né? Tá? Então tá aqui uma sísmica 3D, né? A sísmica 2D ela é usada realmente mais nessa parte de estudo mais iniciais. Você faz longas linhas 2D, né? Certo? Algumas paralelas, outras transversais, né? Para você começar a sacar a geologia dali da região inexplorada, né? Mas depois quando você quer detalhe realmente, né? A sísmica 3D é inigualável, né? Porque ela te dá um cubo de dados, né? A sua seção sísmica ela te dá uma seção, uma fatia, só permite você visualizar uma fatia da subsuperfície da Terra. Já a sísmica 3D ela te dá uma visão realmente tridimensional. Certo? É como se eu tivesse um bloco de rocha aqui, como se eu pudesse aqui, dentro do seu software de visualização e interpretação 3D, você pode fatiar esse bloco aqui, certo? Por qualquer plano e enxergar o que tem lá dentro, né? Tá? Então, por exemplo, aqui, né? Dá para ver aqui que tem algumas estruturas aqui, que provavelmente são aquelas camadas de sal lá que eu falei para você, né? É aqui, ó, essa parte aqui, tá? E você vai vendo aí, certo? Com grande detalhe, né?
as suas sequências, né, de camadas de rocha. Tá? Isso aqui é um trabalho de interpretação geológica em cima de uma seção sísmica 2D, uma seção sísmica bem grande, né? Ela foi feita na Bacia de Campos, certo? É uma seção sísmica deep, né? Ou seja, ela vai aqui em direção, sai aqui das águas rasas em direção aqui a águas profundas, né? Então você já vê aqui fundo do mar, sua elevação continental, talude, certo? E você vê aqui toda, visualiza aqui com grande clareza aqui, ó, certo? Seus refletores sísmicos aqui, né? Tá? E quando você faz a sísmica, você faz esse estudo geológico, claro que você vai perfurar os seus poços, chamados poços exploratórios, né? E desses poços aqui, né, a partir das amostras de calha, né, que vão saindo durante a perfuração da broca, né, a broca vai perfurando as formações, as amostras de calha vão subindo, né, então o geólogo, né, ele vai catalogando aquilo e vai vendo ali que em profundidade as rochas, né, os tipos de rochas, né, vão acontecendo, né, certo? Você também corre várias ferramentas ali para fazer perfilagem geofísica, né, ao longo do seu reservatório, né, que vai medir a densidade das rochas, que vai medir a porosidade das rochas, o perfil sônico, que vai dizer a velocidade de propagação dessas rochas, né? Então, se você casar esses dois dados, né, se você casar a sísmica, né, com os dados de perfilagem, né, você pode fazer esse trabalho aqui de montar a sua seção geológica. Certo? Porque a sísmica, veja só, a sísmica, você não tem como saber que tipo de rocha, né? Você tá ali, você tá simplesmente mapeando os seus refletores, né? Tá? Agora, a partir do dado de perfilagem de poço, né, você consegue saber o tipo de rocha, mas é um dado bem local, né? Dá uma informação bem local, né? De um poço, né? Mas através aqui da continuidade dos refletores sísmicos, né, você pode extrapolar essa informação e justamente construir essa seção geológica, né? Então, essa aqui é a seção geológica que corresponde, né, que foi feita a partir desse trabalho, né, de casamento, né, poço sísmica, né? Certo? Então, você vem aqui ó, várias camadas de rochas, aqui também a idade que elas correram, né, paleoceno, né, vaporitos do aptiniano, né, mioceno, tudo tá aqui, né? Aqui você vê aqui em vermelho aqui é o embasamento, né? Essa aqui já não é mais sedimento, o sedimento vem até aqui, né? Isso aqui já é o embasamento aqui, você vê aí as principais falhas aqui, né? Que ocorreram aí na fase de separação, né? Quando a América do Sul estava separando da África, né? E gerou essa bacia sedimentar, bacia de Campos, né? E aqui você está vendo aqui em grande detalhe, né, é o modelo geológico que é derivado aqui justamente da sísmica, né, e do dado de perfilagem de poço. Tá? Certo. Agora vamos ver a aplicação da sísmica no desenvolvimento e produção. Tá? Então isso aqui é um dado tirado de um estudo sísmico 3D, de um cubo de dados sísmico 3D. Então você está vendo aqui mais douradinho aqui, é justamente um topo de um reservatório, né? E vocês estão vendo aqui as trajetórias do poço, né? Ou seja, quando você vai colocar um reservatório para produzir, né, você tem que locar os seus poços produtores, seus poços injetores, de maneira a otimizar essa produção, né? Certo? Tirar o máximo de óleo que você puder tirar lá de baixo com segurança, né? Sem colocar, obviamente, sem colocar em risco o seu reservatório, né? Então, para isso, a sísmica a visão tridimensional que a sísmica 3D dá é fundamental, né? Porque, ou seja, certo? Você pode mapear aqui regiões de heterogeneidade no seu reservatório, você pode mapear regiões de baixa permeabilidade, né? Então você vai evitar colocar postos ali, né? Porque você não vai, o fluxo ali vai ser muito baixo, né? Certo? Você pode
visualizar essas falhas aqui também que pode atrapalhar, né, a movimentação de fluido no seu reservatório, né? Tá? Você tem que saber exatamente com que ângulo esse poço tem que chegar aqui na sua formação, né? Certo? Para maximizar a produção, tudo isso aí, a sísmica 3D é fundamental. Tá? E aqui a sísmica 4D, né? O que é a sísmica 4D? Essa quarta dimensão aqui é o tempo. A sísmica 4D ela trata do monitoramento de sísmico de reservatório, ou seja, tá? São várias sísmicas 3D repetidas a diferentes intervalos de tempo. O que você quer ver com isso? Que você quer ver o que é que está mudando lá no seu reservatório. O que acontece é o seguinte, quando você coloca o seu reservatório para produzir, vai havendo uma substituição de fluido ali, né? O gás é produzido, dá lugar ao óleo, o óleo é produzido, dá lugar à água, né? Então, quando há essa troca de fluido no seu reservatório, né? Então, a porosidade das rochas, quer dizer, a porosidade, não, a densidade das rochas muda, certo? A velocidade de propagação da onda nas rochas muda, né? E isso aí tem um impacto na sua resposta sísmica, né? Vai mudar o coeficiente de reflexão, né? Vai mudar o tempo de trânsito também, certo? Então, é uma coisa que pode ser visualizada na sísmica, né? Então, esse aqui é um exemplo, né? De uma sísmica 4D em um reservatório, uma seção sísmica, né? Que foi feita justamente para uma sísmica 4D, justamente para acompanhar a injeção de fluido aqui no reservatório, né? Um projeto de recuperação secundária, tá? Então você vê que esse fluido aqui, ó, ele vai percolando, né? Vai saindo aqui do seu poço injetor e vai percolando aqui as formações, né? Tá? Então você faz um levantamento base, né? Que foi feito em 1994, depois você faz levantamento de monitores, né? E vai comparando na sua sísmica esses dados, o que é que vai acontecendo aí ao longo do tempo, né? Então, conforme você está vendo aqui, certo? Isso vai mudando, né? Sua sísmica vai mudando e vai permitindo você, certo? Acompanhar o que está acontecendo no seu reservatório, né? Então, esse aqui também é um exemplo aqui um levantamento base, um levantamento monitor também aqui no seu reservatório, né? Esse vermelhinho aqui são zonas que tem óleo, né? Certo? Isso aqui no iníciozinho da produção e depois de alguns anos depois, né? Você vê que mudou, né? Na medida que os óleos foi sendo escoado, né? Tá? Então tem menos óleos em um lugar, ficou meio vermelhinho aqui, certo? Isso aqui é a seção de diferença, né? O que é a seção de diferença? O dado de diferença, simplesmente você pega o seu dado sísmico, né? No seu levantamento monitor e subtrai aqui as amplitudes, né? Com relação ao seu dado base, né? E o que é que aconteceu aqui? Onde não tem óleo, onde não teve mudança de fluido, não teve nada, essa diferença aí dá zero, né? Teoricamente tem que dar zero, porque tudo estava na mesma, né? Certo? Agora, se houve mudança ali, certo, de fluido e afetou as amplitudes sísmicas não são mais a mesma, né? Então, quando você subtrai ela, certo, a diferença ali não é mais zero, né? Então, o que você vê aqui justamente nessa situação, né? nessa seção aqui, né? Certo? De diferença aqui, né? Certo? Onde está mais vermelhinho aqui, onde houve maiores diferenças, ou seja, onde houve mais produção de óleo, né? Onde está mais branco aqui é onde não houve, certo? Produção, ou o fluido não se movimentou, né? Certo? Isso aí é fundamental, certo? Antigamente o que, é que acontecia, né? O engenheiro não tinha visão nenhuma do reservatório durante a produção, né? Ele fazia uma estimativa lá, uma curva de produção, né? Mas se por acaso em um determinado poço ali chegasse água, certo? Ou a pressão caísse muito ali antes do que estava previsto, ele simplesmente não tinha ideia do que estava acontecendo lá embaixo, certo? Ele simplesmente o que restava fazer é marretar as curvas lá para tentar se ajustar, né? Aqueles dados ali para ver se consegue produzir, fazer alguma projeção mais lá para frente, né? Mas sem saber exatamente o que estava acontecendo lá embaixo, né? Com a sísmica 4D isso mudou, tá? Então você consegue já ter uma ideia muito clara, né, da movimentação de fluidos, né, certo? No seu reservatório, né? Então algumas regiões aqui, né, que era para ter mudança, mas não está tendo. Isso aqui está sendo causado por quê? Certo? De repente alguma falha aqui, né? A presença de alguma falha aqui que não está deixando esse fluido escoar,
certo? Então aí isso vai permitir a você, certo, bolar uma estratégia de reposicionamento dos seus poços injetores e produtores de maneira a, certo, tirar aquele fluido de lá de baixo, né, e aumentar o fator de recuperação do seu reservatório, ok? Então isso aí, a sísmica 4D é extremamente importante, é usado, já é uma ferramenta, né, muito usada, né? Todas as grandes empresas de petróleo, né? Todos os reservatórios muito produtivos, né? Praticamente todos eles têm já um programa, né, de 4D. Né? Bom, vamos falar um pouco agora dos métodos eletromagnéticos em exploração e produção. Tradicionalmente, os métodos eletromagnéticos eles não são muito aplicados na indústria do petróleo, né? Eles encontram muita aplicação em outras áreas da mineração, mas em petróleo eles nunca foram muito aplicados. Essa situação começou a mudar um pouco há alguns anos atrás, né? Quando algumas empresas desenvolveram uma tecnologia, né, de adquirir dados eletromagnéticos no fundo marinho, né? Eles desenvolveram receptores, né, e tecnologia de aquisição, né, tanto para método eletromagnético com fonte controlada, né, como para o método magnetotelúrico que usa ondas eletromagnéticas geradas naturalmente, né? Tá? E aqui a gente está vendo aqui justamente uma seção geoelétrica, né, que é obtida a partir do processamento desses dados, né? Então ela está sobreposta aqui uma seção sísmica, né? Essas zonas aqui mais para vermelhas indicam que a resistividade está alta, certo? E essas zonas aqui mais para azul, certo? Indicam que a resistividade está mais para baixo, tá? Então, o que é que nós podemos ver aqui? Nesse exemplo particular aqui, a gente encontra duas anomalias de alta resistividade aqui no topo desse alto estrutural, né? A gente dá para ver aqui na sísmica aqui, né? O alto estrutural que foi mapeado aqui, né? Tá? E por que que o método eletromagnético ele se mostrou, né, bastante útil? Porque é o seguinte, a presença do petróleo, né, preenchendo os poros das rochas, né, torna essa rocha bastante resistível, né, porque o petróleo é resistível, né, ele conduz muito mal a eletricidade, né, então ele causa essas anomalias aqui de alta resistividade, ok? Certo? Então aqui, certo? A gente pode ver aqui no alto dessa estrutura aqui, tá? Tinha alguma coisa aqui que a sísmica enxergou, certo? Que era indicativo da presença de hidrocarboneto, né? Mas a sísmica só ela não dava uma certeza, né? Então o pessoal resolveu fazer um método eletromagnético aqui e quando achou essa anomalia aqui de alta resistividade aqui, então isso deu uma certeza maior, né? Certo? De que poderia haver hidrocarboneto aqui, que foi realmente o que aconteceu, né? Quando eles perfuraram o poço aqui, eles realmente encontraram hidrocarboneto aqui, nessa estrutura. Tá? E esse método já foi aplicado em vários campos e várias vezes demonstrou justamente sucesso, né, justamente para mitigar essas incertezas, não informação geofísica, mas para mitigar incertezas, né? Certo? É bom, sempre bom lembrar que a geofísica ela não dá certeza, né? Na verdade, ela serve para mitigar, certo, as incertezas, né, dos exploracionistas, né? Você só vai realmente saber o que tem lá embaixo, né, em uma determinada formação, se você perfurar, certo? Mas, obviamente, quando você usa geofísica, as suas chances, certo, de você encontrar alguma coisa aumentam muito mais, né? Certo? E os métodos eletromagnéticos começaram a ser usados, mas infelizmente aí com a última crise que teve no petróleo, aí lá nos idos de 2013, 2014, né, com aquela queda brusca, né, que teve, né, no preço do barril, né, que caiu mais de $100, que estava mais de $100 e foi para menos de 30, né, então as empresas pararam de investir, elas param de investir em tecnologia, certo? Mas já essa técnica provou, certo? Esses levantamentos eletromagnéticos, eles provou o seu valor. Eu acredito que o desenvolvimento dessa tecnologia vai ser retomado aí, certo? Quando as empresas voltarem a investir mais em exploração aí conforme
o preço do barril for subindo, tá? Bom, então esse aí é o panorama geral da aplicação da geofísica na exploração, né? Então hoje a gente vê, certo, que a geofísica é uma ferramenta importante desde a fase inicial lá, certo, de reconhecimento geológico até a produção. E é importante, né, que vocês entendam isso, né, o valor desse método na indústria de exploração e produção, tá? Então, por hora nós ficamos por aqui e até mais.